Então, regra da cadeia é uma técnica de derivação para derivar funções compostas, quando tem uma função compondo a outra, uma dentro da outra, tá? E, basicamente, a gente vai chegar na nossa fórmula de integração, na nossa primeira técnica de integração, integrando essa fórmula, tá? Então, vamos integrar a regra da cadeia. Eu vou colocar uma integral aqui, dx, e uma integral aqui, dx. Aí, aqui do lado direito, ó, direito não, né? Esquerdo. Do lado esquerdo, vocês vão ver que apareceu o quê? Uma integral de uma derivada, ó. A linha aqui em cima, né? Eu aposto. Uma integral de uma derivada. Aí eu vou usar lá a primeira parte do teorema fundamental do cálculo que a gente viu na aula passada, de que uma integral de uma derivada eu conservo a função, porque são operações inversas. Então, desse lado, continua f de g de x. Né, o dx sumiu. E aqui continua uma integral de g' de gx, f de g de x, dx. Tá bom? Ó, teorema fundamental do cálculo, é muito importante. Aí agora eu começo a fazer, lembra, o nome da técnica é substituição. Então aqui eu vou começar a fazer uma substituição, que é bem simples a substituição. Eu vou chamar de u a função que está compondo, no caso aqui, a g de x. Tá? Só que quando eu fizer isso aqui desse lado, ó, eu vou ter uma f de u, certo? Aí o que eu faço? Uso o teorema fundamental do cálculo de novo, mas ao inverso agora. Então, assim, eu vou reescrever o f de u como uma integral de f de u. Só que aqui uma integral de uma derivada, né? Vou escrever assim. A integral da derivada de f de u du. E vou fazer mais uma coisa, mas vou escrever aqui para não ficar confuso. Então, aqui eu tenho integral de f' de u du igual. Aí aqui só repete. Dx. Aí aqui eu vou fazer uma troca de novo, ó, de notação, tá? Eu vou trocar esse f derivada por uma função f normal. Aí vai ficar essa fórmula aqui, ó. Integral de f de u du é igual a uma integral de g' de g de x f de g de x dx. Tá? E essa aqui é a fórmula de integral por substituição. Como está muita informação na tela, eu vou reescrever ela aqui embaixo. Essa é a fórmula, tá? E, normalmente, a função que a gente vai integrar, ela vem desse jeito. A gente vai fazer aquela substituição de u igual a g de x. E aí ela vai ficar desse jeito aqui para a gente integrar. Basicamente, falando de forma genérica, é isso, tá? Eu sei que pode ser não muito fácil de entender as contas que eu fiz todas aqui para chegar nessa fórmula, tá? Então, o que eu vou fazer? Vamos fazer um exemplo para vocês verem como funciona esse método na prática, essa técnica na prática. Tá? Porque diferente de como é na derivada, não é só uma fórmulazinha que eu vou dar e pronto. Tudo aqui vai ser desse jeito. Por isso que lá são propriedades de derivada e aqui são técnicas de integração, porque não tem fórmula. Mas é uma ideia de mais ou menos como você vai ter que fazer. Eu vou fazer o primeiro exemplo aqui com vocês. Isso aqui é 2x e elevado a x ao quadrado. 2x. Agora. Aí vamos olhar aqui em cima. A gente está desse lado. Ó. Aí, ó, eu tenho que escolher, meu primeiro passo é escolher quem é o u. Ó. Quem é o u? Quem é o cara que eu vou substituir? O u
é a g, é a função que está compondo, a função que está dentro. Quem é a função que está dentro? Quem é que está compondo aqui? Quem me dá uma sugestão aqui? De tudo, né? Percebe também que você vai ter uma dica, ó. A derivada dessa função que está dentro, ela também aparece aqui na conta, aparece aqui na frente, ó. Tá? Então, vou escolher uma g, que a derivada dela também está aparecendo aqui na frente, ó. Quem é a g, no caso aqui, para a gente, quem é a u? O Allen já disse, x ao quadrado. E é isso mesmo. O meu u é o x ao quadrado. Percebe que aqui na frente já aparece a derivada de x ao quadrado, 2x, tá? Eu escolho o u, esse é o primeiro passo. O segundo passo que vocês têm que fazer é derivar essa relação, tá bom? Vou derivar, ó, a derivada de u é du, a derivada de x ao quadrado é 2x, e sempre que você derivar aqui do lado do x, você coloca o dx também. Do lado esquerdo du e do lado direito dx, tá bom? Por que, professor? Porque como eu vou substituir, ó, eu vou ter que substituir esse dx, eu preciso de uma relação para ele que apareça o du, tá bom? Aí é dessa forma que eu vou fazer. Aí eu já consigo fazer a minha substituição, vai ficar uma integral. Aí, olha, que eu quero que vocês vejam, que 2x dx que está aqui, ó, eu já tenho. Tá aqui. É quem? É o du. Então, beleza. Aí está faltando e elevado a x ao quadrado. E elevado a x ao quadrado. Mas quem é x ao quadrado? É o u, ó. Aí, então, eu venho e coloco o u. Pronto. Aí, o 2x dx é o du. Aí, olha, eu tinha uma função que era 2x elevado a x ao quadrado, que só tinha x, inclusive o dx, e aí quando eu fiz a substituição virou essa aqui, ó. Bem mais fácil, não tem mais x, só u. Aí basta eu calcular essa integral. A integral de elevado a u é elevado a u mais uma constante. Só que aí não termina aqui, tá? Depois que eu calculo a integral, eu desfaço a troca. Onde tiver u, eu coloco x ao quadrado de volta. Então fica aí elevado a x ao quadrado mais k. Aí agora sim terminou. Para quem ficou com dúvida se realmente é isso, é só derivar esse cara, tá? Integral de elevado a 3x. É um pouco parecida, né? Mas se tivesse que dar um palpite aqui, Lucas, quem tu acha que seria o u? 3x. Olha aí, ó, já ficou mais fácil agora. Ó. É o 3x. Aí vem o segundo passo, deriva. Aí, ó, aqui a derivada de u, se eu fosse derivar só u, seria 1, né? Mas como eu derivei, como eu quero colocar a notação que eu derivei em relação a u, aí coloco du, tá bom? E aqui eu vou derivar em relação a x, o 3x. E aí vai dar 3. Aí, como eu derivei em relação a x, eu coloco o dx, tá bom? O du e o dx é só mesmo para fazer essa questão da notação aí. Aí agora, só que percebe, aqui eu só tenho dx, eu não tenho 3dx. No outro a gente tinha 2x dx. Agora eu não tenho, então o que eu faço? Eu vou isolar ainda aqui antes de eu fazer a substituição. Eu vou dividir nos dois lados por 3. Então aqui vai ficar du sobre 3 e aqui vai ficar dx, né? Quando eu dividir por 3 vai cancelar com esse 3, vai dar só dx. Aí agora eu já consigo. Integral de... Aí o 3x é u. E o meu dx é o du sobre 3. Aí essa integral. Aí esse 3 que está aqui é como se fosse um terço multiplicando, eu posso colocar para frente da integral. E aí pronto, aí já tem a integral de novo para resolver lá, que é uma integral que todo mundo já sabe, é elevado a u mesmo, mais uma constante. E aí eu não posso esquecer de sempre ter que desfazer, ó. O u é 3x, então fica e elevado a 3x. Então, o primeiro passo é identificar o u aqui, tá? Eu vou dar tempo para vocês fazerem, mas eu queria saber se alguém já tem uma sugestão aí para quem vai ser o u. X ao quadrado menos 1. O u é o x ao quadrado menos 1, tá bom? Aí vou deixar vocês continuarem daí. Qual a derivada de x ao quadrado?
2x, derivada de menos 1, derivada de uma constante é zero, aí coloco o dx. O problema é que, tipo, aqui em cima não tem 2x dx, né? Mas tem quem? Tem o x dx, não tem o x dx? Então, o que eu faço? Vou dividir por dos dois lados. Então, aqui vai ficar du sobre 2. Aqui, quando eu dividir por 2, vai cancelar com esse, vai dar só quem? X dx. Então, olha a substituição. Integral. O x dx eu já sei que é du sobre 2, vou deixar para o final, então. Raiz. Raiz de quem? De u. E aí, o x dx é o du sobre 2. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que meio integral de raiz de u, ou u elevado a meio, né? Du. Mudei a notação aí para calcular a integral usando a regra do tombo da aula passada. Beleza. Aí aqui é só calcular a integral mesmo, né? A regra do tombo, que é meio vezes. Aí que vai ficar u elevado a meio mais 1, que é 3 sobre 2, vezes, dividido, né? Por meio mais 1, que é 3 sobre 2 também, divisão de fração, aqui vai dar 2 sobre 3, mais uma constante. Aqui, essa conta daqui para cá, a gente viu na aula passada. Então, eu espero que vocês já estejam acompanhando o que eu estou fazendo. Não consegui, professor. Então, eu vou pedir para você revisar a aula passada, para poder a gente conseguir avançar, tá? Beleza. Dá para eu simplificar esse 2 com esse 2. E aqui ficou, então, 1 em cima, né? Então, vai ficar só o 3 sobre 2 dividido por 3, mais k. Tá? Aí eu só preciso desfazer a minha troca, que era x ao quadrado menos 1. X ao quadrado menos 1 elevado a 3 sobre 2, mais k. Todo esse cara aqui, dividido por 3. Vê que esse aqui já foi mais difícil, né? Já não foi tão fácil quanto os outros, que a substituição dava uma integral bem simples, né? Agora já deu uma integral um pouco mais difícil. Não, poderia colocar se eu quisesse também. Poderia reescrever isso aqui, ó. Poderia reescrever isso dessa forma. X ao quadrado menos 1, raiz de x ao quadrado menos 1, tudo isso dividido por 3, mais k. Poderia deixar nessa forma. Só que eu não quis fazer isso aqui, pelo simples fato de que se eu coloco daqui para cá, ninguém vai entender. Ninguém não, desculpa. A grande maioria vai ficar perdida e confusa. Então, o que eu faço? Eu coloco até aqui mesmo, e quem chegou até aqui já está de parabéns, né? E assim, eu sugiro para vocês que na minha prova, nos meus trabalhos, se você chega e coloca até aqui, para mim já está ótimo, já está excelente, está certo. Daqui para cá, o que muda é só a mesma questão de notação, mas é a mesma coisa, só fica, digamos assim, fica mais elegante. Num trabalho científico, eles vão querer nesse formato que está aqui na última linha, tá bom? Mas aqui, no caso, eu, para avaliar vocês, eu já aceito aqui em cima, eu já fico satisfeito dessa forma. Ah, sim. Então, qual é o que aparece a derivada? A gente escolhe e a derivada já está aí. O cosseno. Escolhe o seno, a derivada está o cosseno de x. Olha aí. Vamos escolher o seno. Por que o seno? Porque a derivada do seno é qual? Cosseno de x. O cosseno. Mas aí, olha, o Alessandro falou que poderia ser qualquer um. Poderia ser o cosseno de x. Só que o problema é que a derivada do cosseno seria quem? Menos seno de x. Aí aqui eu teria que fazer ainda um jogo de sinal, multiplicar por menos 1, aí ficaria menos du seno de x. Aí, ó, só para eu pular esse pedacinho aqui da conta, eu escolho o seno. Que aí já fica mais direto ainda. O u sendo seno de x,
O meu DU já é o cosseno de x dx direto, ó. Não precisa, não tem jogo de sinal para fazer. Aí a integral fica, ó. O seno de x é quem? É o u. E o cosseno de x dx é quem? O du. Aí olha como a integral ficou bem fácil. Integral de u é o ao quadrado sobre 2, mais uma constante. Agora eu desfaço a troca, o meu é quem? É o seno. Então fica seno ao quadrado de x sobre 2 mais k. Fácil essa, né? Depois que o professor faz, né? Eu já ia falar. Mas aqui, uma observação, tá? Olha, eu vejo muitos alunos meus errando. Seno ao quadrado de x é igual a seno de x ao quadrado, que é diferente de seno de x ao quadrado, tá bom? Então, esse aqui é igual a esse, mas esses dois aqui são diferentes desse final, tá? Porque para vocês não errarem. Então, na hora da prova, um detalhezinho desse aí, errar na prova. No trabalho aí, né? Nas listas. Antes, como a gente estava resolvendo, não tinha intervalo de integração. Então, é a chamada integral indefinida. Eu não defini intervalo. Agora, eu coloquei intervalo aqui, e aí eu chamo agora de integral definida. O que muda, basicamente, é que antes a resposta era uma família de funções, e agora não. Aqui vai dar um número, vai dar uma área. Aqui. Tá? Vamos fazer. Tem dois jeitos de fazer. Eu vou explicar os dois para vocês decidirem aí qual é o que vocês acham que é mais fácil para vocês, tá bom? Eu vou explicar os dois e aí nos exercícios que vão vir, aí vocês escolhem uma das duas formas para fazer. Na lista, vocês vão poder escolher uma das duas. Primeiro, vamos resolver. Aí aqui a gente já fez, né? Primeiro a gente escolhe o u. O U é o 3x. Aí a gente deriva. Aqui é du. Aqui deu 3 dx, né? Aí eu vou dividir por 3 em ambos os lados. Aqui vai dar du sobre 3 e aqui vai dar dx. Tudo igual como foi no outro. Eu já começo a fazer a troca. Mas vê agora, aqui é um detalhe. Como eu estou trocando a variável, o intervalo de integração pode ser que mude, tá bom? Então, aí eu ainda não vou colocar. Então, vai ficar e elevado, em vez de ser 3x, é u. E o dx é o du sobre 3. Até aqui é a integral indefinida, como a gente estava fazendo no exercício anterior. Aí agora começa a mudar já. Tá? Como tem intervalo de integração, e aqui agora eu estou integrando em relação a u, eu provavelmente vou mudar o intervalo de integração. Como é que eu mudo? Usando a relação de substituição. Como é que eu faço isso? Ó? Eu vou fazer o seguinte. Quando o x é igual a zero, o u é quanto? O u é igual a 3 vezes o zero. Ou seja, o u também é zero. Aí eu venho e coloco o zero aqui. Agora, quando o x for 2, o meu u é igual a 3 vezes o 2. Da onde que eu estou tirando isso? Daqui da fórmula de substituição. Ó. Aí quem é 3 vezes 2? 6. Então, aqui vira 6. Aí eu posso continuar. Ó, esse 1/3 aqui eu coloco para frente da integral. Integral de 0 até 6. E elevado a u. Deu. E aí agora eu continuo fazendo a conta com esse intervalo. Vai ficar 1/3. A integral de elevado a u é elevado a u. No intervalo de integração eu coloco uma barra vertical de 0 até 6. Aí aqui eu uso o teorema fundamental do cálculo, né, a segunda parte, que vai ficar 1/3, vou colocar em evidência. Aí e elevado a u, agora que o intervalo final, que é 6, menos e elevado a u, agora substitui o intervalo inicial, que é 0. E aí é isso, né? 1/3, e elevado a 6, menos e elevado a 0 é 1. Aí deu isso aqui. Tá? Essa é a primeira forma de fazer, mudando o intervalo de integração, tá? Mas tem como fazer a mesma conta sem precisar ter que mudar o intervalo de integração.
Aí é a forma que eu vou fazer daqui a pouco. Mas primeiro eu queria saber se deu para entender essa primeira metodologia aí. Então, é integral de e elevado a 3x de 0 até 2 dx. Aí, ó, começa normal, o u é 3x, du é igual a 3 dx, né, a derivada, divide por 3 em ambos os lados, aqui vai dar du sobre 3 igual a dx, e aí vem para cá de novo ainda, integral de e elevado a u, e o dx é o du sobre 3. Aí o que você faz? Não troca o intervalo de integração, tá? Coloca aqui, ó, só alguma coisa para simbolizar que você mudou. Pode botar uma estrelinha aqui e 2 estrelinhas aqui em cima. Só para dizer, troquei, mas você não trocou, não. Aí continua a conta. Isso aqui é a mesma coisa aqui, 1/3 de integral de elevado ao du. Aí estrelinha, 2 estrelinhas, tá? Só não pode colocar o mesmo, porque provavelmente é diferente. Vocês já viram que é diferente. Aqui fica 1/3. E a integral de e elevado a u é e elevado a u mais uma... Aí, seria mais uma constante, né? Mas que é definido, né? Estrelinha aqui, 2 estrelinhas aqui. Aí o que você faz? Desfaz a substituição que você fez. Então fica 1/3 de e elevado a 3x. Aí, ó, quando você desfez, volta para o intervalo do x, que é 0 a 2. Ó. Aí agora aplica o teorema fundamental do cálculo. Então vai ficar 1/3 e elevado a 3 vezes o intervalo final, que é 2, menos e elevado a 3 vezes o intervalo inicial, que é 0. Aí só para fechar, né? Isso aqui é 1/3. E elevado a 3 vezes 2 é 6, menos e elevado a 3 vezes 0 é 0, e elevado a 0 é 1. A mesma coisa. Só que agora eu não precisei trocar o intervalo de integração. Eu não fiz aquelas continhas aqui, né? 3 vezes 0, 0, 3 vezes 2, 6, não fiz. Voltei aqui no final de novo. Vamos fazer a conta então aqui. Então, o u é x mais 1 mesmo. Essas que tem raiz, normalmente é a raiz, tá bom? Normalmente é a raiz. Não tem jeito. Se tiver raiz, é o cara que está dentro da raiz. Aí eu vou derivar. A derivada de x é 1. A derivada de 1 é 0. E vai ficar só o 1 aqui. 1 dx, né? Ou seja, é só dx. 1 vezes dx é dx. du é igual a dx. Não tem muito o que fazer. E então vai ficar uma integral. Lucas, como tu fez? Tu mudou o intervalo, deixa eu fazer aqui, raiz de u, né? Raiz de u. E o dx é du, beleza. E essa integral aí a gente já fez, né? Primeiro aqui a gente mudaria essa notação, né? Porque, por que estrelinha de novo? Eu gosto da estrelinha. U elevado a meio, du, aí fica U elevado a 3 sobre 2 vezes 2 sobre 3 mais K. Essa continha aqui, ó, regra do tombo. Revisar lá quem não entendeu. Deixa eu fazer com calma, né? U, aí aqui vai ficar meio mais 1, dividido por meio mais 1, mais K. Ou seja, quanto é meio mais 1? É 3 sobre 2. Dividido por 3 sobre 2. Mais K. Aí, divisão de fração. Olha aqui, eu tô fazendo besteira aqui, pessoal. Não tem K, né? Aí aqui, divisão de fração, que vai continuar por 3 sobre 2, dividido por, aí, 2 vezes 3. Aí, feito isso, o que eu farei agora? Desfaço a troca. É 2/3
Quem é o U? É x mais 1 elevado a 3 sobre 2. Aí o intervalo é esse aqui, de 1 até 3. Vê que eu pensei que ia ficar uma conta fácil, mas não ficou tão fácil assim, né? Aplicando aqui o teorema fundamental do cálculo, vai ficar 2/3. Eu vou abrir colchete. Aí vem aqui. X mais 1 vai começar como 3 mais 1 elevado a 3 sobre 2. Menos x mais 1. Mas quem é o x aqui? O intervalo inicial é 1 mais 1 elevado a 3 sobre 2. E fecha aqui, tá? Aí fica 2/3. 4, 3 mais 1, 4 elevado a 3 sobre 2. Menos 2 elevado a 3 sobre 2. Professor, como é que calcula esse negócio de 3 elevado a... Vou mostrar aqui, ó. X elevado a 3 sobre 2 é a mesma coisa que a raiz quadrada de x ao cubo. Ou seja, a mesma coisa que x raiz de x, tá? Aí, usando essa informação, então aqui, ó, eu tenho 2/3 de 4 raiz de 4 menos 2 raiz de 2. Ou seja, 2/3. Vê que essa aqui era para ser a fácil, né? A conta fácil de vocês. Talvez não tenha sido tão fácil. 4 vezes raiz de 4 é 2. Menos 2 raiz de 2. Aqui vai ficar 2/3. 8 menos 2 raiz de 2. Poderia deixar assim, tá? Pode fazer a distributiva também. 2 vezes 8, 16 sobre 3. Menos 2 vezes 2, 4 raiz de 2 sobre 3, né? Daria até para juntar todo mundo aqui, né? Ficar assim. 16 menos 4 raiz de 2 sobre 3. Acho que essa aqui seria a forma mais elegante aí. Tá? Mas não foi tão... Assim, professor, essa conta aqui, o senhor acha que é difícil? Eu não acho essa conta difícil, tá? Eu acho ela trabalhosa, que é diferente. Fazendo da segunda forma, tá bom? Se fosse da primeira forma, eu acho que ficaria mais prática, tá? Eu vou fazer logo aqui da outra forma, só para a gente comparar aqui. Depois eu coloco tudo. Vamos fazer aqui sim. Integral de 1 até 3 de raiz de x mais 1 du. Dx, né? U é igual a x mais 1. Du é igual a dx. Então fica integral de raiz de u du. Aí eu mudo. Aqui vai ficar 1 mais 1, 2. 3 mais 1, 4. Aí eu vou calcular a integral, vai dar isso aqui, ó. 2/3 de u elevado a 3 sobre 2, no intervalo de 2 até 4. Aí, olha, já ia substituir 2/3 de 4 elevado a 3 sobre 2, menos 2 elevado a 3 sobre 2. Aí, usando lá aquela mesma notação daí, né? Eu sei que aqui é 4 raiz de 4, menos 2 raiz de 2, ó. Então, vai ficar 2/3. Raiz de 4 é 2, 8, menos 2 raiz de 2, né? E aí eu já poderia juntar, né? Também fica mais fácil depois que a gente faz também a outra conta, né? Já sabe quanto vai dar aqui. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 2, 4. Tá? Então, na minha opinião, essa forma mudando agora aqui seria mais prático. A conta ficou menor, mas também porque eu tirei algumas coisas.
tá? Mas dá a mesma coisa. 16 raiz de 4 menos 4 raiz de 2 sobre 3, tá?